Hoje continuamos os nossos estudos sobre santidade, um tema que realmente está fora de moda, um tema que talvez muitas igrejas ou locais que se dizem igreja têm deixado de fora das pautas dos ensinos. Porém, falar sobre santidade nunca saiu da pauta de Deus, e é agradável, e é parte da vontade santa do Senhor. Nós, como igreja, estamos tendo o privilégio de meditar e aprender sobre isso. E a cada aula, parece que um espelho é colocado diante de nós. Um espelho onde tem mostrado as nossas imperfeições, os nossos pecados, e tem nos levado, então, a trilhar um caminho de arrependimento, um caminho de confiança e dependência plena no Senhor. Hoje, daremos mais um passo na nossa trajetória. Dessa vez, obedecendo uma instrução que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu aos seus discípulos. Lá em Lucas 17, 32, enquanto Jesus falava sobre o tempo vindouro, sobre o juízo que viria em sua volta, ele dá uma instrução aos seus discípulos. Ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Essa é uma instrução curiosa, ainda mais quando a gente pensa na aula que a gente teve semana passada, aqui sobre santidade, onde a gente viu tantos exemplos melhores, pessoas que talvez tiveram uma vida mais piedosa. Posso citar aqui como exemplo José, Moisés, Daniel, Samuel. Jesus poderia falar aos seus discípulos, falando do juízo: olha, lembrem-se de Daniel, lembrem-se de Abraão, enfim. Mas não, ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. Ele chamou os seus discípulos a meditarem sobre esse triste evento que ocorre no Antigo Testamento. E se Jesus manda, a gente como igreja faz o quê? Obedece, né? E hoje, então, a gente vai fazer isso. Como discípulos de Jesus, vamos meditar nesta história, tirando grandes lições que vão confrontar a falsa religiosidade, além de nos alertar sobre os perigos do pecado e nos exortar contra o mundanismo e nos chamar a uma aproximação santa diante do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis 19. A gente vai estar lendo os versículos de 15 a 17. Vamos pular alguns do 23 ao 26. Gênesis 19, do 15 ao 17, depois do 23 ao 26. A palavra de Deus diz: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens, que aqui seriam os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Versículo 23.
Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Oremos a Deus. Senhor, obrigado a Deus por esta maravilhosa manhã que o Senhor preparou, pelo privilégio que temos como igreja de nos reunirmos aqui, ouvir a Tua palavra e aprender contigo. Que neste momento o Senhor esteja guiando todas as palavras e que o Senhor esteja nos dando pleno entendimento. Um entendimento que vai além da simples compreensão, mas uma aplicação deste texto aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito fale conosco neste momento. É essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. Creio que a maioria dos irmãos talvez conheça essa narrativa. Afinal, muitas vezes ela é ensinada às nossas crianças. Ela é registrada, talvez, em alguns vídeos, filmes, imagens, enfim. Ela é uma narrativa conhecida. Porém, eu creio que é importante a gente fazer uma contextualização dela, a fim de que aqueles que talvez não tenham tanta familiaridade compreendam o que está acontecendo nesse texto, o que está acontecendo aqui nesse trecho que acabamos de ler. Primeiramente, precisamos falar sobre quem é Ló. Quem é este homem, o marido desta mulher? Para aqueles que não sabem, Ló, ele é sobrinho de Abraão. Abraão é aquele extremamente conhecido, que até na última série de EBD a gente viu que ele foi chamado por Deus para iniciar o povo do Senhor. Em um tempo onde muitos estavam andando conforme os seus desejos, se agarrando em ídolos, Deus chama este homem e entrega promessas para ele. E Ló então parte para uma terra prometida. E Ló, seu sobrinho, acompanha seu tio até esta terra. Porém, em determinado momento, os dois, tanto Ló e Abraão, percebem a necessidade deles se dividirem. Afinal, Abraão já tinha juntado muitas posses, assim como Ló também. E uma terra, somente uma terra, já não comportava todo o gado que eles possuíam, todas as necessidades que eles tinham. Então, em certo momento, eles se dividem. Abraão, ele vai para a região de Canaã, enquanto Ló vai para uma campina próxima do Jordão, um lugar aparentemente muito atrativo, com muita riqueza natural, onde, porém, nesse local, que aparentemente aos olhos era tão atrativo, se situava duas cidades, que era Sodoma e Gomorra. Uma coisa importante que temos que ter em mente é que essas cidades são muito mais do que localizações geográficas que a Bíblia nos entrega. Na Bíblia, muitas vezes são citadas algumas cidades, e muitas, às vezes, não têm tanta relevância, se eu posso assim dizer. É citado como uma localização, para as pessoas saberem onde estão. Mas Sodoma e Gomorra é muito mais do que isso. Ela representa algo a mais e, infelizmente, representa algo muito negativo. Sodoma e Gomorra é um daqueles locais do Antigo Testamento, onde havia uma grande concentração de mal e de pecado. Gênesis 13:13 vai dizer que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Assim como a Torre de Babel e a Babilônia representavam o pecado e a rebeldia contra o Senhor, Sodoma e Gomorra representavam a mesma coisa em seu tempo. Temos aprendido aqui nas nossas EBDs sobre um Deus justo,
um Deus santo, que faz justiça contra o pecado. Diante disso, diante desse Senhor, esta cidade não poderia passar impune. E Deus então faz justiça, e a gravidade dos pecados daquela cidade são tão grandes, mas tão grandes, que é o próprio Deus que vai executar o juízo. Diferentemente, por exemplo, do tempo de Josué, quando Deus usa o próprio exército israelita para executar juízo a algumas cidades, aqui não. Aqui é o próprio Deus que vai averiguar a cidade e vai executar juízo. A gente vê as tristes consequências dos pecados e vemos aqui o que é a ira de Deus, um exemplo vivo disso. Sofonias 2:9 vai dizer que aquela região, que era tão atrativa aos olhos e tinha tantos recursos, se tornou um campo de urtiga, poço de sal e assolação perpétua. Todos os habitantes e toda a vegetação foram consumidos pela ira justa de Deus. É nesse contexto de juízo extremo que vemos essa narrativa que lemos aqui. Mas perceba, porém, que a despeito de Deus ser justo, e a gente tem visto isso, a justiça de Deus, Ele também é cheio de misericórdia e graça. Em meio a esse juízo tremendo, Deus se lembra do pequeno Ló e da sua família. Ló, que a despeito dos seus erros durante a sua vida, é descrito na carta de 2 Pedro como um homem justo, como um homem temente ao Senhor. Então, em meio àquele juízo, o Senhor se lembra de Ló e envia anjos, então, para retirá-los daquela cidade. Não só ele, mas toda a sua família. Um ato gracioso de Deus. Se lembrou daquele indivíduo, daquela pequena pessoa, em meio àquele mundaréu de cidade. Ele se lembrou e enviou, então, anjos para salvá-los. Uma regra foi estabelecida na fuga. Em Gênesis 19:17, texto que lemos, vai dizer que um dos anjos disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Uma única regra foi dada ali. Vá, prossiga em frente. Vá olhando para frente, vá fugindo desta cidade. Não olhe para trás. Uma triste coisa acontece. Uma das pessoas que estão ali, dessas 4 que foram salvas, a mulher de Ló, ela olha para trás, e no versículo 26 vai dizer que quando ela olha para trás, ela transforma-se então em uma coluna de sal. Ela desobedece à ordem de Deus, demonstra ter um coração ainda ligado àquela cidade, e ela recebe o juízo de Deus, junto com todos aqueles habitantes. Gostaria de continuar a aula apontando e meditando sobre algumas coisas desta mulher. Essa mulher que tristemente olhou para trás em meio à graça que era oferecida a ela. Primeira coisa que eu queria destacar aqui sobre a mulher de Ló é que ela experimentou e desfrutou de muitos privilégios da parte de Deus durante a sua vida. Perceba, o texto que lemos está lá no início da Bíblia, né? Em Gênesis, em um tempo onde pouquíssimas pessoas conheciam o Senhor. Hoje a gente desfruta de um tempo onde o Evangelho foi propagado. Muitas pessoas, muitas nações conhecem sobre Cristo. Muitos têm seguido Deus verdadeiro, mas no tempo de Ló não. No tempo de Ló a realidade é que muitos não conheciam o Senhor. Dos milhares de habitantes da terra, pouquíssimos sabiam sobre a existência do Deus verdadeiro.
Eles estavam agarrados a ídolos. Uma família havia sido chamada. Uma família havia desfrutado de um relacionamento íntimo com o Senhor. E essa mulher tinha o privilégio de fazer parte desta família. É provável que a mulher de Ló, ela fazia orações ao Senhor junto com Ló. Enquanto Ló conversava com Deus, a sua mulher estava ao lado e talvez até proferia palavras ao lado dele. Provavelmente ela ajudava na preparação e levava sacrifícios ao Senhor, juntamente com seu marido, seu esposo Ló. Ela ouvia e falava sobre as histórias de Deus com a sua família. É provável que era conversa constante em suas casas sobre as promessas que Deus fez a Abraão, a sua família. Ela ouvia sobre isso, talvez até ela falasse sobre isso com as suas filhas. Conversava sobre isso com o seu marido. Ela teve o privilégio de ter em casa um marido que amava e temia ao verdadeiro Deus. Podemos inferir e dizer que a mulher de Ló era uma mulher religiosa. Talvez ela cumprisse todo o protocolo exigido à sua família. Talvez todos que a observassem, até mesmo seu marido Ló, suas filhas, olhassem para ela e, olhando essa casca exterior, imaginassem que o seu coração estava em Deus, estava no Senhor. Porém, nesse momento chave da sua história, o texto revela que o coração dela ainda estava no mundo. A despeito de viver todas essas realidades, o seu coração ainda estava distante de Deus. Perceba que esse é um dos piores enganos que uma pessoa pode cair. Imaginar e achar que o seu coração está em Deus, por causa das práticas religiosas que ela assume. Mas na realidade, o seu coração está distante. Ela ainda amar o mundo com intensidade, ela ainda priorizar o mundo e não o Senhor. Lembrem-se que a verdadeira santidade, a santidade real e que queremos pregar aqui, ensinar aqui, ela inicia-se primeiramente, fundamentalmente, num coração regenerado e entregue nas mãos de Deus. J.C. Ryle, comentando sobre essa questão dos privilégios, ele vai dizer o seguinte: que possamos valorizar os privilégios, mas não descansemos inteiramente neles. Que possamos desejar os benefícios deles em todas as nossas ações, mas que não os coloquemos no lugar de Cristo. Que possamos usá-los com gratidão, se Deus nos conceder, mas cuidemos para que produzam algum fruto em nosso coração e em nossa vida. Se eles não produzem bem, vejam bem agora, geralmente produzem dano, cauterizam a consciência, aumentam a responsabilidade e agravam a condenação. Olha, gente, essa mulher estava o quê? Com a mente cauterizada pela religiosidade. Aumentou a responsabilidade dela, não? Ela deveria ter entregado uma resposta melhor diante de todos os benefícios? Enfim, ela sofreu uma grave condenação, porque muitos privilégios tinha, mas o coração ainda estava no mundo. Um segundo ponto que eu queria destacar aqui é ligado com este amor pelo pecado. Vemos aqui que a mulher de Ló era uma pessoa mundana. E a grande prova deste amor pelo mundo foi o ato dela olhar para trás.
Não foi simplesmente uma olhada, uma piscadela para aquela cidade. Ali revela muito do coração daquela mulher. Um ato simples, mas que apresenta para nós questões profundas. Afinal, seus olhos estavam se voltando para onde estava o seu tesouro. Era ali que estava o tesouro dela. Era ali que ela encontrava as promessas que ela queria se agarrar. Ela tinha apego, carinho com aquelas coisas. E por isso ela olha para trás. Vale lembrar que, conforme está registrado em Tiago 4,4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Esse trecho da narrativa apresenta para nós o grande perigo que o apego e o desejo ao pecado representa. O corpo dela havia saído de Sodoma e Gomorra, porém, as suas paixões, as suas afeições, o seu amor tinha permanecido ali. Ela não olhou para frente e se contentou na graça que era oferecida. Ela não olhou para frente e se contentou nas promessas que Deus estava dando, de salvação para a sua casa. Mas ela preferiu olhar para trás, acreditando nas tolas promessas e prazeres que o pecado podia oferecer a ela. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, olhando para a vida desta mulher, vemos que o pecado muitas vezes traz sobre nós dúvidas sobre a capacidade de Deus. Perceba uma coisa, como a gente falou aqui, provavelmente ela conhecia histórias sobre o Senhor. Ela conhecia quem é Deus. Ela sabia, por exemplo, que Deus é aquele que criou o homem do pó. Aquele que criou o homem do pó não pode converter o homem e toda aquela cidade novamente em nada. Se foi ele que criou o homem ali, a partir de simplesmente da terra. Ela sabia disso. Ao ouvir aquela ordem que Deus deu, não olhe para trás, ela deveria fazer o quê? Se encher de temor e prosseguir em obediência a Deus. Mas veja que quando ela olha para trás, provavelmente ela nutria dúvidas. Dúvidas talvez se Deus realmente estaria derramando juízo suficiente sobre aquela cidade para que acabasse com ela. Dúvidas talvez se realmente ocorreria algo mal com ela se ela olhasse para trás. Talvez passou pela mente dela. Se eu der uma olhadinha, não vai ocorrer tanto mal. Ingenuidade. Ela que sabia tanto do Senhor, deveria saber. Algo muito mal pode sobrevir sobre mim, se eu olhar para trás. Mas ela olhou. Porque vemos aqui como que o pecado é algo tão odioso que afeta até a maneira como vemos e nos relacionamos com Deus. E isso a gente vê até nos dias de hoje. Não é incomum pessoas que estão envolvidas com pecado, talvez, por exemplo, se esconderem para cometer aquele pecado, não é? Se esconde ali no seu quarto e ali, escondido de tudo, tenta cometer aquele crime, pensando que talvez vai passar despercebido aos olhos de Deus. Deus não vai ver o que eu estou fazendo. Tolice. Afinal, Deus é onipresente, é onisciente. Enquanto você está lá cometendo aquele grave pecado, o Senhor está lá. Mas veja como o pecado, a prática do pecado afeta a nossa visão sobre Deus. Por último, fala aqui sobre o juízo que sobrevém sobre aquela mulher. A narrativa nos mostra o terrível resultado do pecado na vida dela. De maneira justa, ela é consumida pela ira de Deus.
ela experimenta o destino da cidade com a qual se identifica. Se Sodoma virou sal, ela também vira sal. Perceba que ela toma forma daquilo que ela ama. Ela tomou forma do pecado que ela tanto se apegava. Porque assim também é. Nós, quando nos apegamos ao pecado, uma pessoa que começa a, por exemplo, consumir imoralidade, não vai cada vez mais se tornando uma pessoa imoral, ao ponto de olhar para alguém na rua com uma veste tranquila e santa, mas já nutrir desejos? O que é isso, senão a pessoa se moldando e tomando forma daquilo que tem cada vez mais nutrido dentro do seu coração? Essa mulher toma forma, então, da cidade que tanto amava. Eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês agora. Eu gostaria de saber, vocês entendem que essa punição foi muito dura? E eu queria saber o porquê. Se algum irmão puder contribuir. Ela olhou para trás ali, e ela então se transformou numa estátua de sal. O que vocês acham? Alguém pode estar contribuindo aí? Eu acho que não foi muito dura, eu acho que foi na medida daquilo que, como você mesmo disse, ela conhecia, né? Porque ela não era ignorante a respeito de Deus e ela sabia que ela poderia receber uma punição do Senhor. Então, a punição foi justa, né? Eu acho isso. Legal, bacana. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém discorda? Aline? Acho que assim, aos olhos humanos parece ser injusto, né? Porque assim, é uma coisa muito grande, mas é mostrando que Deus é soberano, né? Ali tá, a gente vê claramente a questão da obediência. Assim como a gente olha para o fato de Moisés, né? Que não contemplou a terra, e a gente olha e fala, nossa, Moisés morreu, né? Não pôde contemplar, mas a gente vê ali o fato da soberania de Deus. Ele desobedeceu e as consequências vieram. Então, nesse sentido. Quando eu me converti, eu tentei ler a Bíblia através de Gênesis, porque eu gosto tudo assim, né? Daí, quando eu comecei a chegar em Êxodos, eu falei, eu vou parar por aqui, porque eu estava achando que era um Deus muito ruim, mas é o que eu falo para você. É à medida que a gente conhece a Deus, que a gente entende que tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê de ser. Eu não acho que a questão da punição foi muito dura, porque ali Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, e Deus já tinha decidido que ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele, por misericórdia, ele aceitou que Ló e a família dele pudessem ser salvos. E a esposa de Ló não obedeceu, assim como a Eva não obedeceu, assim como Adão não obedeceu, e assim somos nós que não obedecemos e vamos colher as consequências dos nossos atos. Sim, realmente. A parte de Cristo, a gente não é merecedor de nada e realmente a ira está sobre nós. E é por isso que temos essa viva esperança em Jesus, né, David? E é exatamente isso que os irmãos comentaram aqui. Percebem como, depois da gente estudar e ver cada detalhe sobre a vida dessa mulher, sobre os aspectos que tem naquele olhar para trás, a gente percebe a profundidade que há, a profundidade que a gente encontra naquele pecado, como foi dito aqui pela irmã Marisa, né? Ela tinha tantos privilégios, desfrutou de tanta coisa. Como a Aline falou, diante dos homens talvez pode espantar aos olhos, mas ela está diante de um Deus santo, justo. Isso também muda as coisas. A gente vê a gravidade do pecado. E percebam, ali tem
duas imagens, né, de uma musiquinha infantil. Talvez quem é pai aí de criança conheça essa música. Quem que conhece? Olha aí. Quem trabalha no Ministério Infantil com as criancinhas mais novas, né? Eu confesso que eu não conhecia essa música. Não conhecia, mas veio da indicação de um especialista em musiquinha infantil, que é o pastor Leonardo Bedani. Acho que na casa dele está rolando só 3 palavrinhas, essas coisas no YouTube. E aí ele falou, Antônio, tem uma música sobre a mulher de Ló, 3 palavrinhas. É curioso, né, que a música, quem não ouviu, depois escuta em casa, ela é toda alegrinha, né, para as crianças ficar dançando, é um negócio tão trágico, né? E as crianças dançando, se divertindo, o vídeo todo colorido, enfim. Mas a música, em certo momento, diz, só porque olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Pode sim, minha irmã. Eu estava refletindo sobre o fato dela ter se transformado numa estátua de sal. O anjo tinha dito que eles iam morrer. E a morte dela foi uma morte diferente, porque ela se transformou numa estátua. Então, ficou muito marcado que o fato dela ter olhado para trás era para que, acho que as pessoas lembrassem bem que quando você vai seguir a Cristo, você não pode olhar para trás, você tem que seguir sempre em frente. Isso mesmo, Esther. Pegou no arado, né? Tem que olhar para frente. Mas, comentando sobre a música aqui, em certo momento ela diz isso, então. E percebam, Manuel, sim. Não, realmente, irmão Manuel. Romanos 3, 10 e 11, né, vai dizer que todos os homens... Romanos 3, 23, né, vai dizer todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mostrando essa natureza pecaminosa do homem. Mas, voltando na musiquinha, ela fala ali, né? Só porque olhou para trás virou estátua de sal. E isso demonstra como muitas vezes a gente reduz os ensinos bíblicos, as narrativas bíblicas. E isso aqui é um alerta para você que talvez seja pai. É um alerta que o Ministério Infantil sempre dá aos nossos professores. Porque às vezes a gente vai ensinando para as nossas crianças, falando para as nossas crianças sobre as narrativas bíblicas, mas a gente não entra lá no cerne, na profundidade do ensino. E às vezes a gente explica assim para a criança. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando a gente deveria olhar para essa narrativa, virar para o nosso filho, ou você marido, falando com a esposa, ou a esposa com o marido, e falar e meditar, olha isso, o que isso aqui está falando no cerne? É o apego, é o amor ao pecado, é a desobediência a Deus. Isso é uma figura do que muitas vezes a gente faz. Olhamos para o texto bíblico e a gente não chega nesse cerne. Também a gente olha para o pecado, a gente não olha para Deus, né? A santidade de Deus. Então, a gente esquece de ver quem Deus é. E quando a gente perde isso, né, a gente se liga nesses pequenos detalhes, né, do nosso pecado. E o pecado, na época de Moisés, eles não podiam se aproximar de Deus, porque eles podiam ser fulminados. Em Deus muito santo. Então a gente esquece disso, né? Exato. E aqui fica uma lição de ensino. Você que está aqui nessa aula, veja a profundidade que chegamos. Veja no ensino que chegamos. Que a gente não cometa o erro de chegar para o nosso filho ou para alguém que a gente está discipulando e falar: é só porque ela olhou para trás que ela virou uma estátua de sal.
Tá joia? Não condenando 3 palavrinhas, viu? Tem muita bênção lá também. Compartilho com vocês uma frase de João Calvino, que confesso que foi como uma espada entrando no meu peito enquanto eu estudava este texto. Ele comentando sobre esta passagem, ele fala o seguinte: se a severidade da punição nos aterroriza, lembremo-nos de que pecam hoje em dia, não menos gravemente, aqueles que, sendo libertados, não de Sodoma, mas do inferno, fixam seus olhos em outro objeto, que não o prêmio que é proposto de sua alta vocação. Percebem? Agora olhando para nós, quando a gente enamora e nutre paixões pelo pecado, nós que não fomos libertos ali de Sodoma, mas da eternidade no inferno, nós que não fomos levados a Zoar, uma terra ali do lado, mas temos a promessa de uma terra nova, uma nova criação e uma eternidade com Deus. Desfrutamos de tamanhas bênçãos. Quão terrível somos quando, diante de tamanha libertação, enamoramos e nutrimos paixões pelo pecado. Meditando na aula de hoje, meus irmãos, eu vi como que realmente, se não fosse a graça de Deus, éramos consumidos todos os dias. Boa é a palavra que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque se não fosse isso, o que sobraria de nós? Vamos agora para as aplicações. E na primeira aplicação eu gostaria de começar com uma pergunta. Gostaria de ouvi-los. Quais privilégios você percebe que Deus colocou em sua vida? Só para eu ter uma noção aqui, quem que nasceu em um lar cristão, levanta a mão. Tá joia? Quem tem mais de 2 anos aqui na igreja, vamos dizer assim, já desfruta um tempo bom? Ó, tem uma turma muito boa também. Então eu quero ouvir de vocês. Quais privilégios vocês veem que tem na sua vida, que vocês desfrutam por esses fatos? Ter crescido num lar cristão, frequentar a igreja. Quem que poderia começar aí? Eu acho que nós desfrutamos de tantos privilégios que é até difícil enumerar. Quando a gente olha para nosso dia a dia, nossa vida diária, o privilégio de acordar, de ter um lugar para dormir, de ter um cobertor, de poder vir à igreja com as portas abertas, de podermos ensinar a palavra aos nossos filhos. Eu acho que é tão difícil a gente enumerar o quanto de privilégio a gente tem, né, de estar com nossos irmãos em Cristo, de poder ter uma discussão, nós podemos sentar num restaurante e orar num restaurante antes de comer. Isso é um privilégio. Muitos lugares você não pode fazer isso. Então, e as pessoas são perseguidas, né? E eu acho que a gente tem tanto privilégio que é difícil até enumerar, né, quantos que nós temos. E cada dia que a gente passa, que a gente pode acordar e pegar a nossa Bíblia, que está lá do lado da cama, isso é um privilégio. Muitas pessoas não têm nem a Bíblia para ler, né? Então, eu acho que é muito difícil até enumerar a quantidade de privilégios que a gente tem. Mais algum irmão gostaria de compartilhar? Eu acho que essas
coisas que a Rafa falou, elas são muito importantes, mas acho que o maior dos privilégios que nós temos é Cristo, assim. E nossos olhos devem estar nisso, porque é por causa de Cristo, né, que nós não somos consumidos. E se não fosse por Cristo, nós não teríamos condições nenhuma de chegar a Deus. Então, é por Cristo que quando a gente erra, a gente encontra também perdão. E até os nossos acertos não são nossos, né? Porque é o Espírito Santo fazendo em nós. Então, como aquele louvor fala para a gente cantar, né? Quantas bênçãos, quantas elas são. E de fato a gente vai olhar para a vida e ver muitas. Mas a maior delas sempre vai estar em Cristo, na pessoa dele, porque é tudo por ele e através dele. Então, acho que esse é o nosso maior privilégio, que nos foi nos dado por pura graça. Nessa perspectiva que você falou de quanto tempo a gente está aqui, né, na igreja e os privilégios que a gente tem desfrutado, olhando nessa visão de comunidade, eu não posso deixar de mencionar aqui e me lembrar de terça-feira na nossa assembleia, onde nós fomos assim agraciados com testemunhos do que Deus tem feito. E isso me marcou muito assim durante toda a semana, e eu só conseguia louvar o Senhor porque Ele me permite ver e participar de alguma forma, ainda que uma forma muito pequena, né? Porque aqui nós vimos, acho que foram 9 ou 10 irmãos dando a sua profissão de fé, mas o que Deus tem feito ao redor do mundo, né? Hoje, como domingo, dia do Senhor, quantos povos estão reunidos para glorificar a Ele, e Ele nos dá esse privilégio de estar aqui também e de desfrutar da comunhão dos irmãos, da pregação fiel da palavra, do crescimento espiritual. Isso é graça. Bem, para mim, um dos maiores privilégios que a gente tem, né, nessa caminhada é o fato da gente sair do protagonismo da nossa vida e colocar Jesus como principal foco. Porque quando nós fazemos, por exemplo, quando eu faço isso, eu percebo que a verdadeira felicidade não está em servir a nós mesmos ou só olhar para nós. Porque quando a gente consegue ajudar os outros, a gente percebe que a gente fica mais feliz do que quando a gente faz alguma coisa para a gente, né? Então, assim, poder servir a esse Deus que intercede por nós, como você falou assim, estava falando sobre a mulher de Ló, né? Aliás, como é que diz? Hoje nós temos a graça de Deus. Hoje nós temos o privilégio de poder acessar a esse Jesus, né? Jesus antes não tinha essa possibilidade de a gente poder ter esse contato. Antes tinha uma distância entre nós, né? Era preciso ir até a tenda, e não eram todos. E hoje nós temos esse privilégio, que nem a Rafa estava falando, de ter a Bíblia, de ter acesso, de ter o Espírito Santo intercedendo por nós. Então, eu acho que esse é o maior privilégio que nós temos, que é ter esse acesso que não era possível e que hoje nós temos. Amém, amém. E realmente, o acesso a Deus é algo maravilhoso por intermédio de Cristo. Quanto no Antigo Testamento, sabemos que até lá naquele tempo sempre foi Cristo, mas vamos dizer de ir no acesso ao santuário era um privilégio de poucos. Nós nos apresentamos, né, com intrepidez diante do Senhor por causa de Cristo. E vimos aqui diversos privilégios que foram enumerados. Gostaria de colocar alguns que também pensei enquanto meditava na minha vida, porque meus pais se converteram já tem um tempo, antes do que eu, então desfrutei de uma família cristã e também tenho um tempo bom na igreja. E é privilégio, por exemplo, a gente ter comunhão com pessoas sábias. E, gente, é tão bom, é tão bom. Eu estou aí formando,
com a bola lá na marca do pênalti, só faltando buscar o diploma. Mas é tão bom a gente sentar com irmãos mais experientes, que talvez não tenha todo o arcabouço teológico, mas tenha tido tanta vida com Deus, tanta intimidade com a palavra no seu pessoal, nas suas leituras pessoais. E a gente, como igreja, desfruta disso. Comunhão com pessoas sábias. Participamos de momentos de oração, seja com a comunidade ou em casa. Lembro que com o coração endurecido, meus pais ainda me chamavam, vem orar com a família antes de dormir. E participava ali da oração, da intercessão ao Senhor. A gente vê milagres e a intervenção de Deus no nosso meio. Milagre não é coisa só da Bíblia não, gente. A gente vê milagres hoje. Ano passado tivemos o privilégio, com a Andressa aqui, de ver ela curada. Isso não é Deus entregando o privilégio. Vejam as obras que tenho realizado. Testemunhos de fé, como foi dito. Testemunhos de fé dos nossos irmãos, que são tão encorajadores. Participação nas ordenanças. Hoje vamos assistir o batismo e comer da ceia. Ver pessoas morrendo para o antigo eu e nascendo para a nova vida. E desfrutando do bom alimento do Senhor, que nos lembra da grandiosa obra que Ele realizou. Por fim, o último privilégio que eu gostaria de mencionar. Achei que algum irmão ia falar, porque tem sido ensinado aqui. Foi ensinado domingo passado. A disciplina, né? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não trata como privilégio. Mas como a disciplina também é um privilégio. Poder ser exortado, ser chamado a atenção em meio ao povo de Deus, seja no meio de uma pregação ou no pessoal. Isso é o Senhor trabalhando a nossa vida. Vou tentar radicalizar isso para poder mostrar de que maneira eu vejo o privilégio na nossa vida. Vamos esquecer por um momento que não existiu Deus, que também não existiu Jesus. Como é que seria a nossa vida hoje? Vendo esse mundo como está aí fora. Qual a referência que nós teríamos? No que acreditar? Aonde encontrar forças para poder transpor os nossos desafios? Aonde conseguir encontrar coragem para poder encarar nossos desafios? O maior privilégio é aquele que Ele nos dá realmente, de podermos acreditar como acreditamos e temos fé nele, de poder seguirmos à frente. É só ver o mundo e ver a nossa vida. Vou falar. Para mim, o maior privilégio é hoje estar aqui nessa igreja. Eu agradeço a Deus todos os dias que Deus usou a vida do Matosinho através de alguns áudios que ele me mandava. Era a pregação de Juízes. Em setembro faz 6 anos isso. E eu fui sendo impactada por aquelas pregações, fui tendo uma sede de Cristo, porque imagina uma pessoa que está 21 anos na igreja e 10 anos estava assim, sem esperança nenhuma, né? E a partir do momento que eu pisei nessa igreja, as coisas começaram a transformar a minha vida. Realmente eu fui muito disciplinada. Deus usou a vida do pastor Flávio e a vida do pastor Rafael na época. Para cada pregação exortativa, Deus falava ao meu coração. Passei por uma depressão e Deus preparou esse lugar para que eu estivesse num lugar como esse, ser acolhida pelas minhas irmãs Marisa e a Carla, que me acompanharam nessa fase. Só quem passa por uma depressão sabe o que é isso. E poder participar das EBDs, quanto tem crescido, quanto tem me fazido crescer, sabe? Porque a caminhada com Cristo não é o que se resume a vir no domingo, participar da ordenança, maravilhoso poder vir hoje aqui e ver 9 pessoas sendo batizadas. Até confesso para vocês que eu chorei muito na última assembleia de ver o testemunho dos irmãos, como é lindo ver aquilo que Cristo faz na vida dos irmãos. Então, assim, esse tem sido o maior privilégio para mim, poder estar congregando numa igreja, de ter a comunhão com os meus irmãos isso que eu queria falar.
Amém. Realmente, Deise. Realmente. Você falou do privilégio da disciplina, né? E realmente isso para mim é um privilégio, porque era uma coisa que me angustiava muito na igreja que eu frequentava antes e que não havia essa disciplina. Então eu ficava muito triste com muitas coisas que aconteciam, e quando eu vi que essa igreja, né, tratava a disciplina da maneira correta, bíblica, responsável, isso encheu meu coração de alegria, né? E isso é um privilégio para nós como igreja, irmãos. Né? Amém, meus irmãos. E realmente, digo como alguém que também descobriu a IB tem pouco tempo. Que privilégio foi chegar aqui, encontrar irmãos tementes ao Senhor, uma liderança bíblica que exorta, que disciplina, que aconselha biblicamente, enfim. Esses são alguns dos privilégios que temos aqui. Desfrutar deste bom alimento. São tantas bênçãos que, como foi dito pela Rafa lá no início, na primeira resposta, é difícil, né? Enumerar todas é muito complicado. Perceba que a gente, então, também desfruta de muitos benefícios. Às vezes até mais que a mulher de Ló. Alguns, desde a infância, cresceram em lares onde a palavra é pregada, onde se tem momentos de oração, onde o pai e a mãe estão levando constantemente seu filho a viver a vida da igreja. Outros se achegaram na vida adulta, mas Deus também tem derramado tantas bênçãos, porque tem desfrutado de tanta coisa boa na igreja. Diante disso, corremos o mesmo risco desta mulher de viver uma falsa religiosidade. O perigo de me apoiar nesses privilégios como se eles representassem um coração transformado. Perceba o seguinte, que a verdadeira santidade é muito mais do que os atos exteriores, do que aquilo que eu faço. Às vezes resumimos santidade a isso, mas como destaquei, a santidade ela tem um início, um fundamento, em um coração entregue nas mãos do Senhor, uma confiança plena em Cristo. Toda a aparência de santidade e vida cristã, sem uma fé genuína, é um grande engano. Nessa aula, a gente começou falando de Jesus pregando aos seus discípulos, não foi? E ele fala aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Tinha um discípulo entre aqueles muitos que se chamava Judas. Judas, ele era pregador do evangelho, expulsou demônios. Deus realizou milagres por intermédio deste homem. Ele teve o privilégio de ver Jesus face a face e de ouvir os ensinos de Jesus da própria boca do Mestre. Ele desfrutou da companhia de verdadeiros crentes, ele caminhava junto com eles. Esse era Judas, um homem repleto de privilégios. Mas a gente sabe o final da história de Judas. A gente sabe que ele verdadeiramente nunca amou o Senhor. Essa primeira aplicação é para você que talvez se identificou com tudo isso. Talvez você já tenha um bom tempo de igreja, seja aqui na IB ou seja em outra comunidade. Já tem um grande tempo caminhando com o povo de Deus. E por isso se imagina como um servo do Senhor, como alguém que ama a Deus. Ou então você que está apoiando a sua fé na sua família. E quando os outros te perguntam na rua, você é o quê? Qual fé que você segue? Aí você fala, eu sou cristão, junto com a minha família. Meu pai e minha mãe vão lá, eu sempre vou com ele. Talvez você, que é aí, junior, adolescente,
Ou você, marido, que acompanha a esposa à igreja diante de muita insistência dela. Ou você, esposa, que acompanha o seu marido na igreja diante de muita insistência dele. E você se diz cristão. Mas quando você olha, tudo o que você tem é se apoiar nesses familiares. Para você, hoje, Jesus Cristo diz: lembre-se da mulher de Ló. Uma mulher que teve muitos privilégios, mas isso não redundava em amor genuíno a Deus. Lembre-se da mulher de Ló. Arrependa-se. Este é o caminho. Temos pregado sobre santidade. E pensando sobre santidade, você tem que ter isso em mente. Só sou santo de maneira genuína, separado por Deus, vivendo uma vida que honra ao Senhor, quando verdadeiramente meu coração está nele. Certa vez, Jesus pregando em Mateus 11, do 21 e 24, vou ler os 2 versículos, Jesus disse o seguinte: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, 2 cidades que tinham visto muitas coisas no tempo que Jesus esteve aqui na terra, presenciou muita obra dele. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus destacando para aquelas cidades: vocês viram, experimentaram tanta coisa. Se fossem outros locais, talvez muitos já estavam ali com o coração no Senhor, mas vocês permanecem endurecidos. Ai de vocês, ai de vocês. Uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer aqui. Para essa segunda aplicação, temos que ter em mente uma coisa. Jesus, quando falou aos seus discípulos, lembre-se da mulher de Ló, não tinha só Judas ali. Haviam crentes genuínos, verdadeiros discípulos, verdadeiros fiéis ao Senhor. E a estes, Jesus também exorta: lembrem-se da mulher de Ló. Então, o que a gente tem que se perguntar é: o que esse evento pode ensinar para mim, que sou um crente genuíno? E um ensino que deve ficar claro para nós é: não subestime as tentações e o pecado. Cuidado com o mundanismo. Muitas vezes a gente olha para a mulher de Ló com o olhar julgador. Talvez no meio dessa aula você estava com o olhar julgador sobre ela, pensando: nossa, que mulher ruim. Talvez se pensando como alguém superior a ela. Porém, será que nós, mesmo desfrutando da salvação, não podemos cair no erro de enamorar e viver apaixonado por algum pecado? Cito aqui outros exemplos bíblicos. Na primeira imagem, clássico evento de Adão e Eva. Eva ali, que olhou para o fruto, desejou, comeu. Sabemos as duras consequências que vieram disso. O pecado que veio sobre toda a humanidade, como que isso impactou o relacionamento com Deus, as consequências que sobreveio sobre a vida do homem, da mulher, enfim. O segundo evento é um quadro que, inclusive, se algum irmão for para Buenos Aires, vá lá no Museu de Belas Artes que está lá. Vi esse quadro lá, indicação do irmão João Barros, que me indicou para ir no museu. Esse segundo quadro, eles são os hebreus recebendo maná no deserto. Tem alguns anjos ali derramando maná enquanto o povo retira o maná do chão.
E nos lembra do triste evento de que esse povo, que foi liberto da escravidão do Egito, eles viram um mar se abrindo diante dos olhos deles. Esse povo que era sustentado por Deus em meio ao deserto, o que esse povo vê? Eles olham para trás e sentem saudade daquilo que eles desfrutavam no Egito, das comidas que eles comiam como escravos. Consequência, uma geração inteira não viu a terra prometida. Outro caso, que é o último quadro ali, é Betseba tomando banho. Narrativa extremamente conhecida de Davi, que sendo rei, tinha tantos privilégios. Mas ele, mesmo diante de tanta coisa, olhou para a única mulher de um humilde soldado, cometeu adultério com essa mulher e matou aquele homem. Como consequência, o primeiro filho que veio dessa relação, veio a óbito, e a espada nunca saiu da casa de Davi. Vemos aqui, nestes outros exemplos, como que o pecado pode levar a gente a cometer loucuras e minar a nossa fé, trazendo duras consequências. Terça, tivemos uma assembleia linda aqui. Os próprios irmãos comentaram, e eu já tinha preparado de comentar, porque foi muito belo. E é maravilhoso a gente observar aqueles 9 irmãos que vão se batizar, professando a sua fé, e nitidamente a gente olhar para os olhos deles e ver aquele amor a Cristo, aquela sede pelo batismo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E diante da assembleia que a gente teve, e meditando na palavra que ia proferir hoje, eu me peguei pensando nos altos e baixos da nossa fé. Talvez há um tempo atrás era você aqui, professando a sua fé para o batismo, talvez com lágrimas nos olhos, com um coração jubiloso. Mas a triste realidade é que, ao mesmo tempo que vivemos esses momentos de extremo júbilo, vivemos dias onde ainda estamos vivos, em Cristo e por Cristo, mas na realidade aparentamos como pessoas mortas. Estamos apáticos, abatidos em relação às coisas do reino. Somos como os mortos-vivos andando pela igreja, agindo às vezes até pior que as pessoas do mundo. O diagnóstico nem sempre é esse, mas na maioria das vezes, grande parte das vezes, vivemos isso em períodos de amizade com o pecado. Quando deixamos o mundanismo invadir a nossa vida. Perceba que às vezes pode ser um pecado grave, escandaloso, como foi o caso de Davi, mas às vezes são pecados sutis, que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. É a falta de leitura bíblica, que há um tempo eu lia e meditava nas Escrituras, mas hoje a minha Bíblia fica no carro, esperando o próximo culto. Às vezes é a falta de um relacionamento com Deus, uma oração verdadeira, sincera diante do Senhor, não aquelas orações automáticas que muitas vezes a gente emenda. Às vezes é a priorização de outras coisas, senão o reino na nossa vida. Começamos a colocar outras coisas de maneira despercebida acima do reino de Deus. Nesses dias, não estamos fazendo o mesmo que a mulher de Ló? Tirando os olhos do Senhor e olhando com amor para as coisas deste mundo? Tirando os olhos da eternidade e fixando os nossos olhos naquilo que é temporal e passageiro?
O mundanismo é um mal desde o início da igreja. Temos percebido isso nos estudos da carta de 1 Coríntios, né? Como que o mundanismo invadiu e trouxe consequências àquela igreja. Não pense que esse inimigo está adormecido. Às vezes a gente se preocupa muito com inimigos externos, com os inimigos que têm se levantado no mundo, mas esquecemos de vigiar e olhar para os inimigos que talvez estejam ocupando o quê? O nosso interior, o nosso coração. Conhecer o pecado que habita em nós, por mais humilhante que possa ser, é algo que nos leva à verdadeira sabedoria e santidade. Se temos interesse de viver de forma que agrada ao Senhor, precisamos trilhar esse caminho, reconhecendo a força do inimigo, do pecado, das tentações, a nossa fragilidade. Não devemos subestimar este mal. Por último, uma última aplicação para a gente terminar. Eu coloquei aqui, renuncia-se a si mesmo. Abandone os ídolos e fixe seu olhar em Cristo e em suas promessas. Retornando ali ao texto de Lucas 17, 32, eu vou ler o versículo posterior junto. Logo depois de dar essa instrução, Jesus diz algo interessante. Ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Tem uma pregação de John Piper que direto aparece, pelo menos no meu Instagram, um trecho. E eu acho muito interessante o que John Piper vai dizer ali naquelas breves palavras. Porque John Piper, ele vai dizer o seguinte, que pecamos porque o pecado faz promessas para nós. O pecado promete coisas, gente. Ele promete satisfação, sucesso, conquista. Ele promete te entregar uma vida realizada, não é isso? Aqueles, por exemplo, que buscam a imoralidade sexual, a pornografia, estão buscando o quê? O prazer que o pecado oferece. E veja a loucura, essa pessoa às vezes troca o amor com a sua esposa de carne e osso por uma tela de computador. São essas promessas que o pecado faz. E muitas vezes o nosso coração acredita. Porém, como diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Como vimos aqui no texto de hoje, observando a vida desta mulher em Sodoma, ficou claro para nós. A consequência do pecado e o caminho do pecado só leva a um lugar, que é a morte. Pessoas têm se agarrado a essas promessas falsas do pecado, mantendo seus olhares fixos aos prazeres deste mundo, e têm perdido a vida. A boa notícia é que em Cristo, verdadeiras promessas são entregues. Promessas genuínas, promessas grandiosas. Em Cristo, promessas de restauração plena e de comunhão eterna com Deus são nos apresentadas. Cristo oferece um contentamento real, que não é passageiro, que não é momentâneo, real e verdadeiro nele. Em Cristo encontramos uma proposta de vida, e vida em abundância. Portanto, o chamado de Jesus para nós é o de renúncia e abandono dessas vãs ofertas que nosso coração tantas vezes busca no pecado, encontrando e abraçando a salvação que é encontrada nele. Na vinda de Cristo, a humanidade se dividirá em duas. Que possamos fazer parte
daqueles que tiraram os olhares desta terra, dos banquetes que são oferecidos para a carne, e fixaram seus olhares com fé em Jesus, desfrutando de vivas e verdadeiras promessas. Que Ele, o Senhor, nos ajude na mortificação da carne e na vivificação do Espírito. Afinal, sem Ele, nada podemos e nem conseguimos perseverar. Bendito Deus Trino, que o Senhor nos ajude a viver esta realidade.